Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5,31 que ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalecem. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Nós temos a cultura de compreender que o encorajamento começa em mim. A cultura de encorajamento é fundamental para qualquer instituição. A cultura de não participar do time da fofoca. O que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a língua grande e a mente pequena. Nós temos a cultura de saber que eu faço parte do nosso, que eu não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. Nós temos a cultura de trazer as pessoas para uma jornada ao nosso redor e não uma mera caminhada. Nós temos a cultura de delegar e não apenas jogar para as pessoas o que não gostamos de fazer. Nós temos a cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de falar a mesma linguagem que promova os nossos valores, a nossa visão e a nossa cultura. Nós temos a cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. E por último, nós temos a cultura de não competir, mas cooperar. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Amém. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Espero que você esteja bem até agora. Esse vídeo sobre a nossa cultura nós estamos divulgando em todos os cultos e cada ponto desse é muito importante porque é algo que nós queremos ser, que nós queremos fazer. E a partir do domingo que vem o vídeo será um pouco menor, com apenas alguns pontos. Todo domingo serão 2 ou 3 ou 4 pontos diferentes e assim a gente vai relembrando esses pontos. Eu me identifico muito com um ponto que George falou. Nós fazemos aquilo que ninguém está fazendo para alcançar as pessoas que ninguém está alcançando. Nós temos uma unção para isso e voltaremos a
a criar as nossas estratégias para levar o Evangelho às pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu quero agradecer você que nos visita nesta noite. Se você está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma honra que você tenha preferido estar aqui conosco hoje. Poderia estar em qualquer outro lugar ou mesmo em casa, mas saiu de sua casa e veio adorar o Senhor juntamente conosco. Muito obrigado. Eu tenho aqui para você uma lembrança, gostaria de entregar a você. Aqui dentro tem um pequeno agrado, uma lembrança, um presentinho, e tem uma ficha que eu gostaria que você preenchesse. Aqui tem uma caneta também. Apenas dados básicos, né, para que a gente lhe conheça melhor e assim possamos recebê-lo como merece. Eu gostaria que você levantasse sua mão bem alto, deixasse levantada até que nossos voluntários entregassem para você essa sacola, ok? Se você está nos visitando, levante sua mão e receba essa pequena lembrança. Nós vamos partir para o segmento da nossa série de mensagens que estamos abordando durante esse tempo. Estamos falando sobre ter uma vida abençoada. Nós já falamos 4 temas. O primeiro foi colocar Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro, Deus não tem segundo, terceiro, último lugar. Ou Ele está no primeiro ou Ele não está. Porque Deus é Deus e Ele merece. Afinal, antes de haver qualquer coisa, já havia Deus. Deus já estava lá. Por isso Ele é o primeiro. Depois, no domingo seguinte, falamos sobre quebrando o espírito de Mamon. É a comparação da disputa entre Deus e a riqueza nas nossas vidas. Jesus falou, não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos ou um ou a outro e não tem meio termo. Pastor Júnior, ele abordou esse tema. Depois eu falei sobre é necessário mudar o coração. Semana passada falei isso. É preciso que haja uma mudança no nosso coração em relação a como tratamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E hoje vamos tratar do 4º assunto, que é Deus recompensa a boa mordomia ou a boa administração. Deus tem projetos sobre isso nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, e vamos ler o que está escrito. 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é recompensador. Deus, Ele tem galardões para nos dar, e isso em função das nossas atitudes para com Ele. Vamos orar e logo entrarei nesse tema. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e ela é isso porque ela tem a função de nos ensinar o caminho, nos mostrar como andar nesta terra, de que maneira nós podemos cruzar essa nossa jornada nessa terra, a chegar ao nosso destino em boa segurança. Pai, muito obrigado por isso, e eu peço a Tua bênção sobre mim, que vou falar, sobre aqueles que vão ouvir, que os nossos corações já estejam preparados para receber essa palavra. É o que te peço em nome de Jesus, amém. Deus é galardoador, Deus é abençoador, Ele gosta de fazer isso, está na essência de Deus, no caráter de Deus abençoar. O seu nome, que foi revelado lá no Velho Testamento, é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele tem na sua essência o desejo de dar, de abençoar. E por isso Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele gosta de recompensar aos seus filhos. Da mesma maneira que nós que temos filhos, você que tem filhos, observa os seus filhos, as suas atitudes, as suas reações em relação às coisas que você lhe dá, em relação ao coração deles, em relação ao repartir, ao dar.
nós somos pais, observamos isso nos nossos filhos, Deus também nos observa da mesma maneira. E Jesus, em diversas parábolas, ele falou sobre essa questão da recompensa para a boa administração. Vamos ao exemplo de Lucas capítulo 19. Lucas 19, vamos ler do 11 ao 24, é a parábola das minas. Lucas 19, 11 a 24, o texto já está aqui atrás, então eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha. E ouvindo eles estas coisas, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Nessa parábola, Jesus, ele conta, e ele mesmo é esse Senhor, ele mesmo é esse homem que vai conquistar um outro reino, e ele dá recurso, ele dá dinheiro a 10 servos, esses servos somos nós. E ele diz que quando ele conquista o reino e volta, nesse reino havia muitas cidades, ele volta e toma conta daquilo que ele havia dado, chama os seus servos, o primeiro disse, eu peguei a mina, o dinheiro que você me deu, e eu negociei, eu administrei, e consegui que rendesse 10 minas. Jesus elogia e diz, você vai ter autoridade sobre 10 cidades do reino que ele havia conquistado. Vem outro e diz que negociou a uma mina, esse recurso que lhe foi dado, e conseguiu render 5. E Jesus também elogia e diz, você terá recompensa por isso. Você terá galardão, terá autoridade sobre 5 cidades. O outro chega, e da mesma maneira que tomou, na mesma maneira que Jesus deu aos outros, deu a ele, da mesma maneira que Jesus pediu conta aos outros, pediu a ele, ele chega e diz, eu tive medo de você. Eu sei que você colhe onde não plantou. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou? Se foi Deus que deu a ele. Ele diz, você colhe onde não plantou. Você é um servo rigoroso, um senhor rigoroso. E Jesus disse, pela tua própria boca tu serás julgado. Se você não tinha a intenção de administrar, se você não tinha a capacidade para administrar o que eu lhe dei, administrar bem, por que simplesmente não aplicou no banco? E eu receberia juros. Então Jesus diz assim, que foi tirado daquele servo, aquela única mina, e foi dada ao que tinha granjeado, ao que tinha conquistado mais 10 minas. O princípio, irmãos, é esse.
Aos que administram bem, recompensa, Deus dá mais. Aos que administram mal, punição, Deus retira até o que tem. Então a pergunta é: o que você faria no lugar de Deus? Por exemplo, suponhamos que você é um empreendedor. Quantos empreendedores nós temos aqui? Você que tem uma iniciativa, você que montou uma firma, você que abriu um negócio, quantos temos aqui empreendedores? Levante sua mão. Pouquíssimos empreendedores. Precisamos ter mais. Mas você aqui, suponhamos você é um empreendedor e você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem funcionários e você contrata alguém e coloca sobre os pequenos negócios ali da sua empresa. O caixa menor está com essa pessoa e tem o outro funcionário que lida com o dinheiro maior, os maiores negócios de vulto maior de negociação. Aí aquele funcionário do caixa menor, ele é flagrado por você através do monitoramento das câmeras, é flagrado por você roubando dinheiro. Você foi dar uma olhada nas câmeras e viu que o sujeito havia guardado um dinheiro que era da empresa, que era seu, no bolso, e foi embora dali assim. E ele fazia isso constantemente. O que você faria com esse funcionário? Eu lhe pergunto. Como gestor, como administrador, qual seria a sua postura em relação a um funcionário assim? Você chegaria com ele e diria: olha, você foi flagrado cometendo um erro, mas eu confio em você e vou colocar você no lugar do outro que está gerenciando o maior vulto de negócios, consequentemente de dinheiro. Você faria isso? Você colocaria o que administrou mal o pouco para administrar o muito? Você faria isso? Eu não. Eu não faria. Você seria um péssimo administrador se fizesse isso. E às vezes, irmãos, nós estamos julgando que Deus faz isso. Às vezes não pensamos nisso, mas a ideia que nós temos é que Deus, que nos deu algo para administrar, Ele vai nos ver administrando mal aquilo que Ele entregou nas nossas mãos e vai nos dar mais para que administremos. Às vezes nós temos esse conceito de Deus e às vezes ficamos frustrados com Deus por não termos mais, por não receber mais, por não administrar mais. Mas Deus não é tão inconsequente assim. Deus, Ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que merecem uma recompensa. Na parábola das minas, Jesus disse a cada homem que recebeu as minas: negociai até que eu venha. Negociai, administrem o que receberam até que eu venha. Jesus, Deus, espera que nós administremos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos até que Ele volte. Hoje nós estamos aqui nesta terra aguardando que Jesus volte a essa terra. As promessas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo. Você abre o jornal, você vê coisas acontecendo que nunca aconteceram. O cenário mundial completamente preparado para que aconteça tudo aquilo que está escrito nos últimos capítulos de Apocalipse. Ou seja, as profecias são notícias do jornal. Jesus vai voltar e não vai demorar, mas Ele disse: negociai, administrem até que eu volte. Como nós estamos fazendo isso? De que maneira nós estamos administrando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Porque o princípio é: os maus administradores perdem os seus recursos, os bons administradores recebem mais para administrar bem também aquilo que mais for lhe colocado nas mãos. Não importa se tem 10 minas, não importa se tem 5, não importa se tem apenas uma, todos precisamos bem
administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes estamos pensando assim: poxa vida, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu pegasse num dinheiro grande, eu ia dar 50% para Deus, para a igreja. Eu ia dar metade do que eu ganhasse para o Senhor. Já passou isso na sua cabeça? Às vezes a gente pensa exatamente isso, né? Que nosso problema é pouco dinheiro. Mas a pergunta é: você que não ganhou na Mega Sena, você que não está assim administrando essa gama de dinheiro tão grande, você tem pouco recurso. A pergunta é: você tem sido fiel ao Senhor, administrando apenas uma mina que Ele lhe deu? Como você espera que Deus coloque você sobre mais, se você não tem sido fiel no pouco? Porque a promessa do Senhor é: se for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entende, irmãos, o princípio? Esse é o princípio de Deus. Fiel no pouco é colocado sobre o muito. Infiel no pouco, até o que tem lhe será tirado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não sou eu que inventei, não sou eu que escrevi, não fui eu que fiz essa palavra, é o Senhor. Eu estou apenas repassando. Precisamos aprender a sermos fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Isso dará respaldo ao Senhor para que nós sejamos colocados sobre mais. Mateus 25, 14 é uma outra parábola, e essa é a parábola dos talentos. Mateus 25, 14, vou ler apenas esse versículo. Está escrito assim: por isso é que também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E aí a parábola segue dizendo: deu 5 talentos a um, 2 a outro, 3 a outro, 1 ao outro. Mas veja o detalhe: Deus, nessa parábola, Jesus ele está dizendo: um homem partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. De quem são os bens que nós servos administramos? De quem são? Na parábola, Jesus está dizendo que Deus entregou aos seus servos os bens dele. Dele, não são nossos. As minas não são nossas. Os recursos não são nossos. São do Senhor. Pertencem a Ele. E Ele entrega para serem administrados. Irmãos, eu tenho que fazer essa meia-culpa. Eu sou falho na administração dos meus recursos. Tenho falhado muito mesmo. Não na fidelidade ao Senhor. Graças a Deus eu aprendi a ser dizimista fiel, ofertante fiel, logo que me converti. Mas aquilo que o Senhor deixa nas minhas mãos, muitas vezes eu tenho gasto de maneira inconsequente. Eu tenho aplicado em coisas que não deveria, enquanto eu poderia estar retendo em algumas coisas para poder fazer outras. Temos que administrar bem o que Deus coloca nas nossas mãos, porque pertence a Ele. Ele diz que as coisas foram entregues nas nossas mãos. Por exemplo, Deus não entregou somente recursos nas nossas mãos. Deus entregou as riquezas maiores. Por exemplo, o Evangelho foi colocado nas nossas mãos. Deus entregou a salvação, o Evangelho da salvação nas nossas mãos, nas suas mãos. Como você tem administrado isso? O que você tem feito com esse recurso tão precioso e um recurso tão espiritual, mas que são as riquezas de Deus também? Como nós temos agido com esse recurso que Deus colocou nas nossas mãos? Como eu disse, a Semente de Fé tem uma inclinação para o evangelismo. Temos facilidade para o evangelismo.
E nós vamos voltar a fazer isso de forma estratégica, de forma sistemática, de forma organizada. E agora, com a experiência que tivemos com os 10 anos que fizemos EPC, nós vamos fazer isso de forma mais eficaz. E vamos começar isso com um impulso na última sexta-feira de agosto. Mas nós precisamos administrar isso. O Senhor vai nos perguntar de que maneira nós administramos. Vamos dizer o quê quando o Senhor voltar? Senhor, o evangelho que você entregou nas nossas mãos, os recursos que o Senhor entregou nas nossas mãos, nós guardamos, nós escondemos, colocamos dentro de um lenço e deixamos guardado, mofando em algum lugar. Irmão, os recursos foram dados para nós administrarmos, fazermos a multiplicação, fazermos render, fazermos alcançar. E o Senhor, que é recompensador, Ele está observando o que estamos fazendo com isso. Onde está o nosso coração em relação a essa administração? Lucas 16:31 diz assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Entende? Riquezas injustas, o Senhor está falando do dinheiro, de recursos financeiros, e Ele, falando de riquezas verdadeiras, Ele está falando daquilo que é mais caro a Deus, como eu acabei de dizer, o evangelho, a salvação, o amor às pessoas, o se sacrificar por outros. O Senhor é galardoador. Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Deus usa os recursos que Ele coloca nas nossas mãos para saber onde está o nosso coração, saber qual capacidade nós temos, que tipo de administração nós fazemos e saber se nós somos confiáveis. 30% do ensino de Jesus, registrado no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, dizem respeito sobre posses, bens e dinheiro. Ele gastou 30% do tempo que ele gastou ensinando, falando sobre isso, porque é importante para Deus, não o dinheiro em si. Mas você sabia que nós, que administramos recursos, muitas vezes as pessoas se separam por causa disso, os casamentos são destruídos por causa disso. Geralmente quando se faz aconselhamento e os casais são claros e são verdadeiros quando respondem os questionamentos, eles dizem assim: nosso casamento não está bom porque não conversamos mais, não há mais entendimento, diálogo, não há mais conversa. E aí quando se vai aprofundar, eles não conversam mais por causa de quê? Por causa das finanças. Má administração dos recursos de uma casa trazem crise a uma casa, trazem crise no relacionamento, trazem crise generalizada, porque quem é que fica em paz com dívidas? Quem é que fica em paz sem ter como pagar as suas dívidas? É preciso administrar bem, irmãos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e nós vamos administrar bem se o nosso coração estiver no lugar certo. Mateus 6:21, veja o que está escrito, Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Deus sabe onde está o nosso coração, ao ver onde está o nosso tesouro. Entende? Deus olha para nós e Ele vai saber onde está o nosso coração, sabendo onde está o nosso tesouro. O teste é a forma como lidamos com o dinheiro que Deus nos dá. O nosso extrato bancário, a fatura do nosso cartão de crédito, mostra onde está o nosso coração. Sabia disso? Tire o extrato bancário da sua conta,
Veja a fatura do cartão de crédito e você vai ver onde está o teu coração. Perceba Deus ali no meio. Perceba onde Deus está naquela fatura, onde Deus está naquele extrato, onde Deus está nas tuas finanças. Deus vai olhar para isso, irmãos. Deus vai olhar para isso. Uma vez, após uma série de mensagens sobre esse tema, e por que a gente ensina isso? Porque Jesus ensinou. Porque Ele achou importante, nós também temos que achar. E eu estava falando sobre isso, e um casal chegou comigo no final do culto, e eles são empresários, eles são ricos. E eles me disseram assim: pastor, nós não somos dizimistas, porque a gente nem sabe quanto a gente ganha. Aí eu disse: irmã, você pode não saber, mas Deus sabe quanto te dá. Deus sabe quanto tem colocado nas tuas mãos. Eu nunca vi uma desculpa tão esfarrapada para ser infiel a Deus. E é interessante notar que às vezes as pessoas de menos posses são aquelas que têm o coração mais voltado à fidelidade ao Senhor. Porque dar mais, quando a pessoa vai dizimar, quando ela vai ofertar, ela olha o valor, e se é um valor alto, ela diz, mas é um valor alto. E acaba com o coração no egoísmo, acaba com o coração voltado para o dinheiro em si. Ela acaba não fazendo as contas direito, vendo que 90% Deus tem colocado para ela. Se é alto os 10%, é porque 90% é muito alto também. Deus é tão inteligente que Ele colocou a fidelidade de uma forma a todos serem iguais. Se você é milionário, 10% não é maior do que aquele que ganha um salário mínimo. É o mesmo valor para Deus. É a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. O nosso extrato, a nossa fatura, vai mostrar onde está Deus no nosso coração. E tem um pastor, Cláudio Duarte, que ele falando sobre esse assunto, ele disse que o irmão chegou e disse: pastor, o devorador está nas minhas finanças, o devorador está acabando com o meu dinheiro, o devorador está fazendo um ciranda na minha casa. Aí ele diz: mostra a fatura do teu cartão de crédito. Aí ele trouxe, ele disse: eu não estou vendo aqui tridente, capa preta, eu não estou vendo vela, isso é que o devorador compraria. Eu só estou vendo coisa que você mesmo comprou para você. Entende, irmãos? Às vezes nós estamos mal administrando os recursos que Deus tem nos colocado e acusando outra pessoa, colocando a responsabilidade em outras coisas, mas somos nós que fazemos. Se você administra bem a tua casa, é você que administra bem. Se você administra mal, é você que administra mal. É você que toma decisões erradas, é você que toma decisões que não deveria tomar. É você que compra coisas que não deveria comprar. É você que faz coisas, assume compromissos que não deveria assumir. E isso faz com que a ruína chegue, isso faz com que as dívidas cheguem. Isso faz com que o recurso não dê. E aí a pessoa diz: mas pastor, eu sou dizimista e o dinheiro não dá. Como você tem administrado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? De que forma? Eu estava ouvindo um vídeo que Keila me mandou sobre um rapaz que é crente, eu acho que vocês conhecem, Rick, esqueci o outro nome, Rick Chester. Ele é um cara que vendia água na praia e acabou ficando famoso e hoje é milionário com isso. Então ele fala de empreendedores, de empreendimento, ele ensina sobre isso. Ele estava dizendo: olha, você pega R$100, compra de água, e você compra a caixa de gelo, e você compra o gelo e vai vender água na praia. No final do dia você ganhou R$100 de lucro.
certo? Os 100 que você investiu, você recuperou e ganhou mais 100. Aí ele disse: os 100 do lucro que você ganhou, quanto é teu para você gastar? Ele disse: é só 30%. Ou seja, ele divide em 3 partes aqueles 100 do lucro. 33% é uma reserva, 33% é da empresa. Qual é a empresa? Empresa de venda de água na praia. E 34%, que termina somando os 100%, os 34% é seu. Para você comprar o tênis, a roupa, o sapato. O que nós fazemos, irmãos? A gente ganha 100 e gasta 110, 120, gasta 200. E aí quando vem a dificuldade, a gente fica buscando: meu Deus, como é que eu vou? Somos nós que fazemos, irmãos. Deus recompensa, galardoa, Ele dá prêmios àqueles que bem administram aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E nós somos os responsáveis pelos nossos gastos, não Deus. A forma como lidamos com o dinheiro afeta toda a nossa vida. E não é à toa, irmãos, que Deus, Ele fala tanto na sua palavra sobre dinheiro, sobre administrar, sobre recursos. Deus quer nos abençoar. Sabe que Deus, Ele poderia, afinal de contas Deus é Deus, Ele tem todo o poder, Ele faz as coisas aparecerem assim. Deus fala e o mundo aparece. Deus diz: haja luz, e a luz aparece. Mas Deus cria a sua igreja, Deus estabelece a igreja na terra, comprada com o sangue de Jesus, da qual você faz parte. E Deus diz assim: o sustento da minha casa, o sustento da casa do Senhor, vai vir daquilo que eu der à igreja. E quanto será esse sustento? Ele diz: vai ser apenas 10% de tudo que eu der à igreja. Será que Deus não poderia ter feito de outra maneira? Será que Deus não poderia ter pensado numa outra coisa, uma outra forma? Por que Deus fez assim? Não sei, não sei, eu só sei que foi assim. Não sei por que Deus fez assim, mas eu imagino, eu tenho uma ideia. Eu imagino que se um filho de Deus, que recebe de Deus recursos, que recebe a sua mina das mãos do Senhor, e o Senhor diz: é minha, não é sua, eu estou dando, mas é minha, para você administrar. Ele diz assim: daquilo que eu lhe dei, me devolve 10%, que é para sustentar a obra na terra. E o resto você administre bem, porque é meu. Sabe, quando Deus diz para a gente separar o que é dele primeiro, eu acho que é para nos ensinar a cuidar bem daquilo que Ele disse que é nosso. Quando nós temos a disciplina, quando nós temos a fidelidade de separar em primeiro lugar aquilo que é do Senhor, gera uma disciplina para cuidar bem daquilo que Ele disse é seu. Pode administrar da maneira que você melhor fizer. Deus é recompensador. Deus recompensa a boa administração. Deus tem prazer em abençoar, mas Ele só fará isso de acordo com a nossa administração, de acordo com aquilo que Ele vê nas nossas atitudes. Gênesis, para terminar, 12, 2, é o momento que Deus chama Abraão. Ele disse assim para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o que Deus disse a esse cara. Não era Abraão que ia se fazer nada. Abraão precisava apenas obedecer
precisava apenas fazer como Deus havia dito. Ele disse: sai da terra, da tua parentela, sai do lugar onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele só precisava obedecer. E Deus disse: eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar. Para quê? Para quê? Lembre-se sempre disso, porque quando esquecemos disso, o egoísmo tomou conta do nosso coração. Para que Deus ia abençoar Abraão? Para que ele se tornasse uma bênção. Como alguém se torna uma bênção? Quando ele abençoa a vida de outra pessoa. Deus não quer que nós administremos bem os recursos que Ele nos dá, para que Ele aumente, para que Ele lhe dê mais, para que você tenha mais, para que você se glorie, que agora você tem isso, tem aquilo, você tem mais do que o... Não, irmãos, não é esse o coração de Deus. Deus quer nos dar mais, para que você tenha, como disse Paulo em Coríntios, com que acudir ao necessitado. Por isso ele disse: Abraão, me obedece, faz do jeitinho que eu te disse, que eu vou abençoar, eu vou te fazer uma grande nação, vai sair reis, príncipes de você, da tua herança surgirão nações inteiras, mas eu quero que você seja uma bênção. Como é bom as pessoas olharem para nós e dizer: aquela pessoa é uma bênção, não é? Como é bom você fazer parte de algo que está projetado para abençoar a vida das pessoas. A igreja é isso, irmãos. A igreja foi algo sonhado por Jesus, para que os abençoados se tornassem abençoadores, para que os alcançados se tornassem alcançadores. Como temos administrado o nosso dinheiro? Como temos administrado o Evangelho? Como temos administrado o amor que foi derramado nos nossos corações por Deus, quando Ele nos salvou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores? Como nós temos agido? A intenção aqui, irmãos, saiba e acredite, não é que você dê mais dinheiro à igreja, não é isso. Nós temos sobrevivido aqui nesse lugar e, graças a Deus, cada vez mais abençoados, sempre adquirindo terreno, sempre construindo. Compramos outro terreno, construímos esse lugar que você está agora, sem dever nada a ninguém e pagando tudo que devemos. Não é isso. Uma vez um irmão chegou comigo também depois de uma ministração e ele disse: pastor, eu não consigo ser dizimista e tal. Aquela mesma conversa, eu disse: irmão, acredite, o seu dízimo não vai fazer nenhuma diferença aqui. Nem sei quanto é, mas não vai fazer diferença. Simplesmente não vai. Mas o fato de você se tornar fiel a Deus vai fazer uma grande diferença na tua vida, na tua família. E é por isso que ensinamos isso. Ninguém nessa igreja é orientado a vender casa, a doar carro, nada disso. Acredite em mim, quem me conhece sabe, se você chegasse agora e dissesse, como uma vez uma irmã chegou e disse: pastor, eu vendi minha casa, quanto é que eu tenho que dar de dízimo ao Senhor? Eu disse: nada. Você não ganhou esse dinheiro, você apenas trocou um bem que já era seu por esse valor. Você não tem que dar nada, porque você não adquiriu esse dinheiro, você não lucrou esse dinheiro. Nós devemos dizimar daquilo que nós ganhamos com o nosso suor. Então não se confunda achando que estamos ensinando isso para que você dê mais dinheiro. É por você, é pela tua vida, é pela tua família, para que Deus olhe para você e veja você como aquele bom administrador e diga: mais lhe será colocado nas mãos, porque você é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém? Vamos ficar de pé. Aqui
onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara, teu amor me satisfaz. Satisfaz, eu me sinto tão teu. E aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Eu não sei você, eu não sei como é que você agia antes de conhecer a Jesus em relação às suas finanças, mas eu era empregado na Infraero, eu considerava um bom emprego e um bom salário. Fiz um concurso depois, aumentei o meu salário para um cargo melhor, mas todos os meses meu dinheiro não dava. E eu dizia sobre o meu salário, eu ainda amaldiçoava o meu salário, eu dizia assim: o meu salário é igual menstruação, perdão aí a menção. Demora o mês inteiro para aparecer, dura 5 dias e depois acaba. Eu dizia isso do meu salário, e era exatamente assim. Mas sabe por quê? Porque mais da metade do que eu ganhava era do diabo. Eu dava para ele através dos bares e das bocas de fumo. Mais da metade do que eu ganhava era gasto assim. E eu achava bom, eu achava que estava vivendo algo maravilhoso, eu achava que era a melhor vida que alguém podia ter, mas era o diabo que controlava as minhas finanças. E aí Deus me alcançou, Deus me salvou, Deus me fez ver a besteira que eu estava fazendo da minha vida. E Deus me coloca novamente no lugar de honra. Aí eu não vou ser fiel a Deus? Se eu dava quase todo o meu dinheiro ao diabo, eu não vou dar a Deus 10% daquilo que Ele me deu? É ridículo, irmãos, quando nós pensamos isso. É ridículo quando nós não lembramos quem nós éramos e o que Deus fez por nós. É ridículo quando nós não atentamos e temos um coração ingrato a Deus, e não lembrar como era que nós administrávamos o nosso dinheiro, as nossas finanças. Deus não quer tirar nada de nós, Deus quer dar mais a cada um de nós. Ele me deu mais só pelo fato de ter me salvado. E
ter me tirado da vida que eu vivia, eu já fiquei com 50% a mais do que eu ganhava, porque agora tudo era para minha família, agora tudo era para os meus filhos. Aí eu não vou ser fiel a Deus no dízimo e nas ofertas? Não. As desculpas eu poderia dar muitas, qualquer uma. Eu pagava aluguel, eu tinha filhos em escola, os dois estudando. Cada vez que a gente entrava num colégio para matricular o filho, eu me sentia assaltado. Quem tem filho em escola sabe disso, né, Marcelo? A gente pode administrar bem ou mal aquilo que Deus nos dá. Agora, administrar bem o que você tem, seja muito ou seja pouco, é você fazer apenas aquilo que você pode fazer. Amém? É fazer apenas aquilo que você pode fazer, ou pelo menos deve fazer, com o recurso que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se Ele te deu 5, gaste 5, mas antes seja fiel a Deus. Se Ele te deu 1, gaste 1, mas antes seja fiel ao Senhor, e Deus haverá de acrescentar, Deus haverá de abençoar a nossa vida. E bênção não é só dinheiro, não é só recurso. Bênção é tudo aquilo que Deus se move na esfera espiritual para que nós estejamos bem, para que nós tenhamos saúde, para que os nossos filhos estejam bem, para que as coisas estejam indo tudo dentro do seu projeto e do seu propósito. Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar essa igreja, irmãos. Deus quer essa igreja superlotada de crentes. Deus quer salvar os teus amigos, a tua família. Deus quer abençoar o povo que você conhece. Você precisa administrar bem também o evangelho que foi colocado nas tuas mãos. Você precisa administrar isso e não guardar, e não esconder num lenço, e depois esperar ele vir e fizer a cobrança e você dizer: eu tive medo e guardei. Não! Vamos colocar tudo à disposição do Senhor. Vamos colocar aquilo que Ele nos pede à disposição do Senhor. Vamos nos colocar à disposição do Senhor, porque Ele quer abençoar. Ele quer fazer com que você seja abençoado, e Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma bênção, um abençoador de outras pessoas. Amém? Amém, irmãos? Seja uma bênção na vida de outras pessoas, e Deus muito mais haverá de abençoar a tua vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Em tua presença, Deus, em tua presença, Senhor. Para terminar, na última sexta-feira de agosto nós vamos fazer o primeiro impulso dessa igreja. O impulso é uma estratégia para que nós aproximemos nossos amigos, nossa família do Senhor. Vai começar lá do outro lado com o lanche, porque vai ser uma sexta-feira. Vai abrir mais ou menos umas 7:30 da noite. Vai abrir o lanche lá, para que os nossos convidados façam um delicioso lanche, se preparem, porque 10 minutos antes das 20 horas eles vão entrar aqui nesse lugar. E eles vão ser impactados durante uma hora somente de programação aqui. E vai ser algo assim que estamos preparando, e vamos orar muito para que Deus use isso para impactar a vida dessas pessoas. E depois, quando terminar essa uma hora, eles vão voltar para o lanche, onde vamos ficar na comunhão ali, comendo e conversando. A intenção é aproximar essas pessoas da igreja, para que elas se aproximem de Jesus.
Às vezes nós queremos ganhar as pessoas para Jesus primeiro. Não, está errado. Nós temos que ganhar as pessoas para nós. Temos que ganhar para a igreja e depois elas vão conhecer Jesus, porque vão aprender de Jesus aqui. Agora, quero te alertar o seguinte: seja o plano A de Deus na vida das pessoas, porque você pode um dia perceber que um amigo muito próximo seu foi trazido por outra pessoa. Entende? Lembra de José de Arimateia e Nicodemos? Seja o plano A. Chame, convide. Porque vai ser vergonhoso um dia você chegar aqui e ver um amigo teu que foi trazido por outra pessoa e não por você. Compreende o que eu estou dizendo? As inscrições já estão abertas. Keila, que sempre fez as inscrições do EPC, também fará as inscrições do Impulse. Como acontecerá? R$25 é a inscrição individual. Você vai pagar R$25 para trazer o seu convidado e ele participar de tudo que vai acontecer aqui e dos 2 lanches. Pastor, eu tenho que me inscrever também? Não, você pode trazer a pessoa sem se inscrever. Você pode trabalhar numa equipe sem se inscrever. Os R$25 é para quem quer participar do lanche. Esse dinheiro é só para fazer o lanche, certo? Do início e do final. E mais as pulseirinhas e tudo mais. Então não se preocupe, pastor, eu não tenho como me inscrever a mim mesmo e ao convidado. Escreva só o convidado e você vai deixar ele participar do lanche. Você já vai esperar aqui e nosso alvo é o convidado, amém? Nosso alvo é isso. Estamos fazendo isso para facilitar as inscrições, que possam ser trazidas essas pessoas, amém? Vá orando, está colocando o nome dessas pessoas diante do Senhor. Pastor, eu tenho 5 convidados para trazer, 25 por pessoa. Então eu te aconselho a trazer só aquilo que você puder, certo? Traga 1. Mas eu posso trazer 10, traga 10. Mas faça apenas aquilo que você pode fazer, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. A tua bênção é a que nos enriquece. É a tua bênção, ó Deus, que chega até nós em forma de recursos, de saúde, de amor, de paz, de alegria, Senhor. É a tua bênção que nos move. É a tua bênção, ó Deus, que nos faz existir. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado, Deus, por essa semana que inicia hoje, Senhor. Que a tua bênção se manifeste sobre a vida de cada um que está aqui. Que a tua bênção seja manifestada em cada decisão, em cada resultado, em cada conquista que foi colocada sobre a vida de cada um aqui durante essa semana, Senhor, em nome de Jesus. E que a nossa saúde seja sempre guardada pelo Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Nossos convidados podem entregar aqui a ficha preenchida para a nossa equipe, ou aqui na frente ou lá atrás.